Fala, jovem! Thiago Matos aqui. E hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é a promise no JavaScript. Vem comigo! Na verdade, jovem, promise não é um conceito específico do JavaScript, mas é um conceito da programação em geral. Mas como JavaScript é a linguagem do momento, né, tá aí, é o hype do momento, é o bam bam bam, a gente vai focar hoje esse conceito no JavaScript, porque aí vai facilitar o seu entendimento. E também promise é um assunto bem badalado hoje em dia e muitos devs se confundem, não entendem aí porque não passou pela teoria correta. Quer ir direto para a prática e aí não consegue entender de fato o conceito. Então senta aqui, presta atenção, foca nesse vídeo que você vai sair daqui fera no assunto. Então, jovem, o que é promise ou promessa? É tudo que você promete, obviamente, e que tenha uma possibilidade de resposta. Isso aqui é muito importante porque a promise aqui na nossa programação tem 3 estágios que você vai ver agora. O interessante é a gente ir direto para exemplos, porque de fato, o conceito é só isso daqui. É tudo que você promete e que tem uma possibilidade de resposta. Então, é uma coisa que você está prometendo e aí você vai, né, esperar o retorno, se aquele retorno é positivo ou negativo. Então, eu fiz um paralelo com vários exemplos aqui da nossa vida, né, real, para que você possa entender esse conceito. Por exemplo, você pede à sua mãe sua calói, né? Quem é do tempo da calói aí? Fala aí para você me dizer logo a sua idade. Quem é do tempo da calói? Cara, você pede a bicicleta aí para sua mãe, né? Aí a sua mãe vai dizer assim: "Cara, vou te dar, meu filho, eu vou te dar a bicicleta. Um dia eu vou te dar a bicicleta". Então, quando você faz esse pedido fica pendente. Sua mãe disse que ia te dar, ou talvez sim, ou talvez não. Então, esse pedido vai estar pendente até ela dar um resultado final, ou seja, um resultado positivo e negativo. Então, esse pedido em específico da sua bicicleta pode ser positivo, ou seja, quando chegar no seu aniversário, sua mãe vai trazer a bicicleta, ó, foi positivo, ou pode ser negativo, e chegar o dia, sei lá, do seu aniversário, sua mãe disser assim: "Cara, não tenho dinheiro não, meu filho, não vai ter bicicleta pra ninguém". Então, ó, né? Resposta negativa. Então você vai ver que a gente tem esses 3 estágios. Quando você pede, fica pendente, você não sabe ainda qual é a resposta. E quando o outro lado conclui a resposta, que pode ser positiva ou negativa, tá certo? Então, vamos lá para outro exemplo. Você aí que tem mais idade, vai pedir aí a sua namorada em casamento. E aí, meu amigo, esse pedido fica pendente por alguns minutos. Você se ajoelha, faz esse pedido lá. E aí, tá pendente lá rodando na cabeça da mulher. Ó. Eita, eu aceito ou não aceito? Então, o pedido está pendente, né? O estágio dele. Aí, ela vai responder positivamente. Eu espero que sim. Eu espero que quando você faça o pedido, ela responda positivamente. Aí ela vai dar a resposta positiva: sim, eu quero casar. Ó, então a promessa retornou positiva. Se infelizmente ela disser: não, meu jovem, eu não quero casar com você, que você é muito feio, ela vai ser, ó, negativa, certo? Então, de novo, os 3 estágios aí da situação do pedido, né? Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo que eu gosto bastante, esse aqui eu acho que vai pegar aí na orelha de cada um de vocês. Você vai sentar no bar, chama o garçom. Aí chega assim: garçom, desce uma cerveja aí, desce um vinho, me dá uma branquinha, como diz lá no Nordeste. Branquinha é cachaça, tá, galera? Eh, Quando você faz esse pedido, o garçom: "Espera aí que eu vou verificar se eu tenho essa bebida pra você, se eu tenho essa branquinha". Então, nesse momento, você fez o pedido. Aí o pedido tá como? Pendente, porque o garçom foi lá verificar se ele tem ou não essa bebida, tá certo? Então ele não sabe qual é a resposta que ele vai te dar, ele não pode chegar e te dar de vez assim: "Espera aí, vou trazer, positivo, não, negativo", sem saber se tem a bebida. Então, nesse momento está pendente. Aí ele vai checar lá na cozinha, tem a bebida? Beleza, ele traz a branquinha para você, sendo positiva, certo? Se infelizmente não tiver aquela cachaça massa, aquela cachaça branquinha, negativo, jovem. Então, de novo, os 3 estágios aí para você, certo? Eu acho que esse do garçom fica bem legal, fica bem sinistro aí, porque eu acho que essa galera toda vai pro bar beber aí. Show! Então, esses 3 exemplos, galera, simples do nosso dia a dia, mas que eu acredito que fique fácil você entender o conceito de promessa na programação, sendo que tem esses 3 estágios, tá certo? Aí a gente vai pegar esse exemplo aqui, cara, e jogar dentro do JavaScript, né, dentro da linguagem de programação. E o que que acontece na linguagem de programação? Na verdade, acontece muita coisa. Você tem o seu sistema, né, que está caracterizado por esse computadorzinho aí no topo, e você tem várias rotinas para ser executadas, que pode ser manipulação de dados,
pode ser um cálculo absurdo lá, um somatório, um cálculo de carrinho, alguma coisa bem pesada. Você pode gerar um arquivo PDF, CSV, o arquivo do Word, etc. E você pode fazer um Ajax na API, que o Ajax também está aí, é um assunto que está em pauta no momento em todos os lugares, né? Porque hoje é muito comum desenvolver um projeto que você precisa fazer uma conexão Ajax para um back-end, né? Para uma API. Então, assim, o seu sistema pode executar tarefas pesadas. E cada tarefa pesada dessa, você não quer que, assim que o usuário clique no botão, ele fique parado esperando, rodando lá igual 1900 antigamente, tá certo? É a mesma coisa. Quando você faz o pedido ao garçom, certo? O garçom não quer que você fique parado lá estático. Parou. Pediu o garçom, não posso fazer mais nada, tenho que ficar esperando o garçom voltar. Se o garçom leva 5 minutos, você vai ficar parado lá esperando 5 minutos? Não, você está fazendo outras atividades, você está conversando com o seu amigo, você está conversando com a sua namorada ali do lado. Então, você está fazendo outras atividades, por isso que se chama que é um processo assíncrono, ou seja, não está sincronizado. O garçom foi fazer a tarefa dele e você está continuando com sua tarefa enquanto ele está resolvendo aquele processo do pedido. Quando você faz o pedido para sua mãe da bicicleta, você não vai ficar esperando lá sentado na sua cama até que um dia sua mãe resolva te dizer sim ou não, né? Então você vai continuar suas atividades, ela vai continuar as atividades dela, ou seja, é uma coisa que não tem sincronia. Você está fazendo algo e ela também, mas existe esse pedido no meio pendente. E esse pedido no meio pendente que é o que chama de promise, né? De promessa. Certo? E geralmente essa promessa é assíncrona, ou seja, as duas partes, né? A parte que está executando a promessa e a parte que está esperando, eles estão fazendo as tarefas deles independentes, tá certo? Então não existe essa sincronia, não está um parado assim sem fazer nada esperando o outro. Não, cada um está fazendo a sua tarefa. E é justamente aqui que eu trouxe, por isso que eu trouxe esse diagramazinho. Você tá com o seu processo lá do seu sistema, tá certo? Aqui. Quando o usuário clica, por exemplo, para manipular algum dado, você não quer que ele fique preso naquela tela, com a tela toda travada, sem poder fazer mais nada. E se essa manipulação de dados demorar 5 minutos, né? E se esse cálculo aqui de carrinho demorar 2 minutos? Ele vai ficar 2 minutos sem fazer nada no sistema? E se na hora que ele clica para gerar um PDF de um relatório X, muito pesado, você deixa ele lá na tela 10 minutos rodando, né? Sem poder fazer nada. Não, não pode. Você tem que liberar ele. Ele clica para baixar o PDF, você tem que liberar o usuário para fazer qualquer outra tarefa. Por isso que é assíncrono, tá certo? Enquanto o sistema por detrás dos bastidores está executando a rotina para gerar o PDF, o usuário está lá mexendo no sistema, alterando os dados, vendo o perfil dele, etc. Perfeito? Por isso que é uma conexão assíncrona, que a gente chama desse Ajax, né? É uma conexão assíncrona, né? A Promise também, né? É algo assíncrono até que você prove o contrário ou até que você defina, e isso daí eu vou abordar em outro vídeo, né? Que é fazer com que a promessa se torne síncrona, né? Que você pare o sistema ali na promessa. Mas primeiro vamos finalizar a promessa e depois a gente segue em outro vídeo falando desse método, perfeito? E galera, como a Ajax, né, e a API está no momento aí, está muito badalado, tudo que a gente constrói hoje possui Ajax e API, o que é que eu vou fazer aqui? Vou trazer um exemplo sobre o Ajax, né, que é uma conexão assíncrona com seu back-end. Então tá aqui o seu sistema, você faz o pedido da requisição para um back-end, né, que pode ser seu back-end, pode ser outro back-end, né, que a gente chama de API. Você faz esse pedido e o que é que acontece exatamente? Esse pedido foi feito, ele entra no estádio de pendente, ou seja, você vai ficar lá esperando a resposta dele. Só que enquanto você espera a resposta dele, o seu usuário está fazendo outras coisas no sistema, tá certo? Aí depois de... Normalmente isso aqui leva milésimos, tá? Mas vamos supor que é uma tarefa muito pesada que levou 10 segundos, tá certo? Depois de 10 segundos, ele retorna com uma resposta, que pode ser positiva ou negativa, como eu coloquei aqui, o verdinho e o vermelho, né? O sinalzinho aqui. Então, o processo é exatamente o mesmo, só que aqui, em vez de você estar executando algo dentro do seu sistema, você está pedindo, né, tá fazendo uma requisição externa ao seu sistema. Agora, para a gente parar de teoria, meu jovem, vamos aqui para o código e tentar simular essas situações, tá certo? Então, eu estou aqui com um HTML, né, na verdade, vou criar meu HTML aqui, né? Vou adicionar aqui uma tag script. Eu acredito que você seja familiarizado, né, no código HTML e no código JavaScript.
Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, type module, só para ter certeza que se a gente precisar módulo, né, aí já tá o script funcionando. Vou colocar o source dele e eu vou chamar esse script.js que eu já tenho criado aqui, que é esse cara aqui. Perfeito. Aí, o que é que vai fazer? Tudo que eu escrever aqui, ele vai aparecer aqui no nosso console, tá certo? Então, a gente vai simular esse pedido aqui. Então, eu vou criar uma função aqui chamada de promise, certo? E essa função, cara, eu vou retornar, né, uma promise de fato no JavaScript, que no JavaScript a gente vai chamar, né, a função, o método aqui, ou a classe promise, tá certo? É assim que a gente inicializa uma promessa no JavaScript, certo? E aqui ele vai receber um callback. Esse callback tem dois métodos, resolve e reject, já está aqui aparecendo. Certo? Esse resolve e reject, você já imagina o que seja. Aqui, quando for, que é a resposta positiva, ou seja, resolveu. E reject, quando for a resposta ó, negativa. Sua mãe não te deu lá a bicicleta Calói, jovem. Então, aí aqui você vai fazer uma lógica, né? Lógica cabulosa. E depender da sua lógica, você pode resolver ela no positivo ou rejeitar ela no negativo, certo? Só que essa lógica cabulosa, vamos dizer que dure 5 segundos, certo? E para a gente simular isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um set timeout aqui, que essa função diz ao JavaScript, opa, espere aqui 5 segundinhos, 2 segundinhos e depois continue. Então ele traz um callback aqui, né? Na verdade, é um handler, né? Que ele chama aqui como parâmetro. E o segundo parâmetro você bota a quantidade em milissegundos. Eu vou botar aqui, ó, 3.000, né? 3 segundos, acho que é isso. Certo? E aí, quando terminar esse cara, eu vou resolver, vai ser positivo. Não vou trabalhar ainda com negativo, tá certo? Negativo eu vou deixar para fazer quando a gente for pegar o Ajax, aí você vai entender melhor. Beleza. Se eu executar esse cara aqui, ó, promise, somente isso, promise, não vai acontecer nada. Vou passar aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, não vai acontecer nada. Ele até deu erro aqui, por quê? Promise return from promises ignored. Agora, cara, se eu colocar um alinhamento, aí que eu queria falar já no código, não queria explicar isso na parte teórica, para não confundir, você vai fazer o seguinte, ó, vai botar o then. O then aqui é um alinhamento que como se fosse o seguinte, a promessa tá aqui, a promise. Na verdade, eu vou alterar esse nome aqui porque tá confundido esse nome com esse nome aqui, não tá? Fala a verdade. Você não sabe o que é promise do JavaScript e qual é a promise da função. Então eu vou chegar aqui, ó, colocar aqui, ó, bice, quero minha calói. Pronto. Agora você não confunde mais. Você pediu sua calói. Rapaz, eu tenho uns exemplos malucos, viu? Então pronto, ó, você pediu a sua calói, ficou o quê? Pendente, né? Lembre-se disso. Aí, o resultado, né? Na verdade, a promessa foi finalizada e teve o resultado. Se o resultado for positivo, ela vai cair no then, tá certo? Então, no inglês. Se for negativo, ela vai cair no catch, ou seja, você vai capturar o erro, certo? Essa é a modalidade padrão. Eu vou tirar o catch por enquanto e vou trabalhar no then. No then, ele também traz uma callback aqui, que é uma função, e eu vou colocar aqui, ó, finalizou. Ganhei minha calói. Certo? Quando eu salvar aqui e rodar esse código, cara, eu espero que em 3 segundos ele apareça essa mensagem. Vamos ver? Olha lá. Finalizou, ganhei minha calói. Então eu vou de novo, ó. Vou dar um refresh aqui. 1, 2, 3. Uf, olha lá. Bum. Funcionou. Então é como se fosse assim, ó. Fiz um Ajax no back-end ou uma lógica cabulosa aqui, não importa. Essa lógica aqui tá durando 3 segundos. Então, o usuário não pode ficar na tela esperando 3 segundos, certo? Ele tem que continuar executando outras tarefas. Por exemplo, se eu clico lá no botão para executar isso, eu posso estar navegando no meu sistema, clicando aqui, aquilo ali. Quando isso for finalizado, eu capturo aqui o resultado no DEM, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo jogar o reject aqui, para ver se ele vai rejeitar mesmo. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Olha lá, pronto. Aí vai dar para usar o catch agora aqui. Eu falei que ia deixar para o Ajax, mas não. Olha lá. Aqui finalizou também. Finalizou. Mas não ganhei a calói.
Vamos lá de novo. Se ele vai aparecer. Puf, olha lá. Olha lá. Finalizou, mas não ganha calói. Perfeito? Então você pode dar o reject ou pode dar o resolve. Massa demais. E uma outra coisa aqui, cara, que a gente ainda pode fazer nesse alinhamento, né? É utilizar o finally. Ou seja, ele caiu no then, se for positivo. Ele caiu no catch, se for negativo. E ele caiu no finally quando a promessa termina. Ou seja, já passou para o estágio do pendente, já passou do estágio de positivo negativo e a promessa acabou, né? Finalizou. Is fini. Então, ele vai cair aqui em finally. Aí eu vou colocar aqui, ó, fim da promessa. Sendo promessa. Sendo positivo ou negativo, ele vai cair aqui, ó. Vou salvar. Ele vai rodar. 3 segundos, caiu aqui, finalizou, mas não ganhei a calói. Fim da promessa. Fim de papo, não tem volta. Agora, se eu colocar aqui resolve e salvar, olha lá, ele provavelmente vai cair no then. Finalizou, ganhei minha calói, show, e fim da promessa. Fim, acabou. Não tem mais nada aqui. Promessa já era, certo? Então, na hora de você utilizar a promessa, você vai provavelmente sempre utilizar esses 3 caras aqui. Lembrando que o then cai aqui quando for resolvido, o catch quando for, na verdade, quando for resolvido positivamente, o catch quando for resolvido negativamente e o finally, ele vai cair sempre para identificar que é o finalzão da promessa. Agora vamos trocar essa função aqui, né, pela uma conexão Ajax, né? E no próprio JavaScript hoje em dia, a gente tem esse fetch, né? Essa API para fazer conexões Ajax. E eu vou buscar aqui, né, o JSON Placeholder, que é um API de teste para a gente testar, né? Esse cara aqui, ó. Já tá aqui, já vou copiar e colar aqui para ser rápido, certo? Então, quando ele finalizar, esse fetch já vai provavelmente fazer o recurso do resolve e não resolve, tá certo? E vai cair em algum desses aqui. Eu acho que o fetch não trata o erro HTTP, né? Mas isso aí é um assunto mais para frente, não vou falar muito disso não. Então vamos lá fazer esse fetch e ver onde é que ele vai cair aqui, tá certo? Eu vou precisar abrir aqui a network para a gente ver. Eu acho que ele já rodou porque eu já salvei ali, mas eu vou rodar novamente. Olha lá, ó. Só que é ultra rápido, jovem. Ultra rápido. Ele levou 39 milissegundos. Muito rápido, certo? Mas ele rodou aqui e aí, ó, finalizou, ganhei minha calói, etc. Quando eu falo que ele não identifica o erro HTTP, né? O código HTTP, eita. O código, jovem, HTTP, isso aí. Ele tá aqui 200, significa que tá ok. Se eu colocar qualquer URL aqui, ele vai dar 404. E 404 é digamos assim, é um erro de conexão Ajax. Só que eu acho que o FET não reconhece isso como erro. Por isso que ele não pega aqui, ó, dentro do catch, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso vai ser um assunto só para o FET. Porém, jovem, a gente vai fazer um experimento com Axios aqui para você ver a diferença. Axios é uma lib JavaScript, né, para a gente fazer conexões Ajax, certo? E se você quer ficar fera no Axios, clica no card que vai aparecer aqui em qualquer lugar desse vídeo, porque tem um curso aqui de Ajax, de Ajax e Axios completão, tá certo? Então eu vou adicionar ele aqui rapidão, só para a gente brincar um pouco com ele. E aí com o Axios, cara, eu vou fazer o seguinte, ó, axios.get. Eu vou primeiro deixar o endpoint correto, certo? Ele vai ter o mesmo resultado, exatamente igual. Finalizou, ganhei minha calói, fim da promessa, fim de papo. Agora eu vou colocar um endpoint que não existe. Ele vai dar o erro 404, certo? E com o erro 404, como é um erro o erro HTTP, aí o Axios já identifica esse erro aqui. E ele já joga o reject, que a gente testou anteriormente. E por isso que apareceu aqui, ó, mas não ganhei minha calói, porém, fim da promessa, né? Então, se você vir aqui, ó, HTTP codes, em algum lugar, vai ter aqui Mozilla Developer. Aqui, ó. Informational Responses, de 100 a 199. Successful Responses,
de 200 a 299, Redirection Messages, Client Error Responses aqui, ó. Erro de cliente, de 400 a 499. Então, 404. É um erro, ele joga o reject. Porém, o FET não joga esse reject, eu não sei porque, ainda não pesquisei sobre isso. Tá certo? Mas aqui dá pra gente fazer o teste, né? E brincar com o then, catch e o finally. Então fala aí, jovem, se o assunto promessa não tá muito claro agora para você no contexto da programação e também no contexto aqui dentro do JavaScript. Mas se você ainda tem dúvida, é só deixar seu comentário aqui embaixo que eu pessoalmente vou te responder. Perfeito? Mas, jovem, ainda tem muito que aprender sobre JavaScript, Axios e promessa. E por isso que eu recomendo você clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela, se ele for relevante para você. Eu fico por aqui e te vejo aí na próxima aula. Fui!